Mas vamos lá, ó. Essa aqui é a notícia mais importante do dia, tá? Obras no país da Copa, Catar, deixam 2.000 nepaleses mortos e famílias sem receber nada. No anúncio, não no anúncio, porque o anúncio faz tempo, né? Mas quando tava rolando as construções ainda no Catar, a gente leu uma matéria sobre os abusos do trabalho, o trabalho análogo à escravidão no Catar, né? E eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso de novo. Então, primeiro, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente trazer é a demografia do Catar, que ela é muito particular. Então vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes aqui. Então, o Catar é um país que fica no Golfo. Golfo Arábico para os árabes, Golfo Pérsico para os persas, né? É um país muito pequeno, é um país que até a década de 40 é um país de pescadores, basicamente, mas depois da descoberta de reservas de petróleo, virou um país de verdadeiros barões do petróleo, né? Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é em um detalhe aqui, ó. Essa aqui é a pirâmide etária e com divisão por sexo aqui no Catar. Vocês já viram em algum lugar do mundo uma pirâmide desse jeito? Tem uma coisa aqui que salta aos olhos, né? Sabe o que é essa coisa azul? É o excesso de homens. Tem muitos homens em que faixa etária? Isso aqui dava questão do Enem, hein? Tem muito homem em qual faixa etária? Ó, pra cima de 16 tem muito de 30 e poucos. Aqui, ó. Só vendo esse gráfico já dá pra saber o que tá acontecendo. Imigração de trabalhadores braçais. São homens que vão pro Catar trabalhar em construção civil. Então, a demografia do Catar ela é muito específica. Olha aqui, ó. Essa é a população total. Gente, no Catar, a população que é oriunda do Catar tá em 4º lugar. No Catar, tem mais indiano do que gente do Catar. Índia, Bangladesh e Nepal são os 3 primeiros. Em 4º lugar vem o Catar. Então, tinha aqui... a população estrangeira totaliza 88% da população. 88% do Catar é de estrangeiros. E olha aqui. Homens, 2 milhões. Mulheres, 734 mil. Olha a diferença. Tem menos que 3 milhões de pessoas lá, né? Existe uma diferença de gênero gigantesca lá. E aí, levando em consideração esses elementos, vamos lá. Mais de 6 mil operários morreram durante a construção dos estádios. O Jornal da Band foi ao Nepal mostrar porque 2.000 camponeses foram ao Catar em busca de trabalho. E Amboechá no Jornal da Band. Gente, vocês conseguem estimar, assim, mesmo sem conhecer, qual que é a principal causa de morte dos operários no Catar e dos funcionários de construção civil? Tem uma causa de morte que é dominante lá. Calor, exatamente. As pessoas morrem, e olha só, as pessoas morrem de parada cardíaca. É assim que é colocado. Gente, o Catar é um deserto. As pessoas morrem de calor lá. Então não é uma morte assim, é uma morte sofrida, sabe? Tem muito acidente de trabalho, mas a maior parte é parada cardíaca. Pelo menos era antes da gente ver o avanço das obras da Copa, né? Mas na outra matéria que a gente leu era isso. As obras da Copa no Catar escondem uma estatística assustadora. Pelo menos 6 mil trabalhadores morreram na última década. 2 mil deles eram nepaleses. O repórter Ian Boechat foi ao Nepal e viu de perto o drama das famílias das vítimas. Isso está falando só do Nepal, né? Que quase não recebem satisfação pelas mortes, muito menos indenização. Hira Al-Pasman chora a morte dos filhos. Eles não nos disseram o que houve com meu filho até agora. A empresa não nos disse nada. Os amigos dele que nos ligaram de nos disseram que ele estava morto. O pai explica que o filho saiu do Nepal para trabalhar nas obras da Copa do Mundo no Catar. Ele estava no Catar por quase 4 anos, só veio nos visitar por 2 vezes nesses 4 anos. Da última vez em que esteve aqui, ele estava bem saudável, não havia nada de errado com ele. Bir Bahadur Pasman morreu aos 25 anos em um canteiro de obra em Doha, a capital do Catar e a sede da Copa do Mundo. Oficialmente, a causa de morte foi asfixia por enforcamento, mas a família não acredita que o jovem cheio de sonhos tenha tirado a própria vida. Nós falaram que ele cometeu suicídio. O pai está desolado. Eu não sei quem culpar. Eu suspeito que seus colegas ou a empresa fizeram algo com ele. Apesar de que na matéria que a gente leu, também que era uma matéria do The Guardian, falava que suicídio era muito alto lá também, tá? Tinha bastante suicídio lá também. Tem, né? As mulheres não choram apenas pelo passado, choram principalmente pelo futuro incerto, que a morte do rapaz jogou sobre essa família pobre das terras baixas do Nepal.
Eu me pergunto como eu vou casar minha filha, diz Hilal Alpasman. Ainda tenho que cuidar da minha nora, minha neta e minha mulher. Não sei como vou conseguir sustentar todos. O drama dos Pasman há muito deixou de ser um simples caso isolado no Nepal. Histórias de famílias que perderam entes queridos nos canteiros de obra do Catar. Escreveu Catar diferente aqui. São uma constante há pelo menos 20 anos. E desde que a monarquia do Golfo Pérsico, tá colocando Golfo Pérsico aqui, né? Ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo em 2022, o número de operários mortos nos canteiros de obra atingiu índices alarmantes. Antes de 2010, as mortes eram contadas, quando muito, às dezenas a cada ano. Agora são centenas registradas ano a ano. A estimativa é do governo do Nepal. Só entre 2011, ano em que as obras para a Copa começaram, em 2022 e 2022, mais de 2 mil operários nepaleses morreram no Catar. Um levantamento no jornal inglês The Guardian mostra que, se incluindo os bengalis, singaleses, paquistaneses e indianos, esse número supera a casa dos 6 mil operários mortos no Catar na última década. Deepak Dakal, vice-secretário do Comitê do Trabalho Externo do governo do Nepal, explica: infelizmente esses não são números reais. Nós não temos os números reais de mortos porque aqui nós só temos os registros das famílias dos mortos no Catar que vêm buscar auxílio. Muitos não vêm. Dakal calcula que o número verdadeiro dos operários mortos nos canteiros de obra passa de 4 mil. Só do Nepal, né? O Nepal faz fronteira com a China e com a Índia. E lá fica o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O hinduísmo é a religião da maior parte do povo nepalês. Aqui nessa região do Nepal, a única atividade econômica disponível são os campos de arroz. Todo mundo trabalha aqui e não há trabalho para todo mundo. Mesmo que a maior parte das pessoas, mesmo para a maior parte das pessoas, a produção de arroz não é feita em terras próprias. Eles trabalham nas terras de terceiros e não recebem sequer salário para isso. Recebem como pagamento arroz, ou seja, são escravos. Aslani Yadav, uma jovem e envelhecida mulher de 41 anos, tem uma vida dura. No Nepal cabem às mulheres praticamente todas as tarefas domésticas, desde ordenhar a búfala, que garante parte do sustento da família, até cortar a grama que vai alimentar o animal. Por anos, o marido dela trabalhou nos arrozais dessa parte do Nepal que faz fronteira com a Índia. Por um dia de trabalho, ele recebia 4 ou 5 quilos de arroz, ou seja, era um escravo. O arroz, moeda corrente entre os camponeses pobres, nunca valeu muito no Nepal. E o marido de Aslani, Muneshwar Yadav, decidiu que iria seguir os passos dos amigos no vilarejo. Procurou uma das tantas empresas de recrutamento que atuam no Nepal e virou operário no Catar. Aslani diz: nossos filhos estavam pequenos, na idade de ir para a escola, então ele decidiu ir para o Catar para ganhar dinheiro para poder mandá-los para a escola. Foi um dinheiro muito difícil de ganhar, ele subia em construções altas, lá no topo trabalhava lá em cima, tinha que levar os materiais de construção lá para cima. Aslani e o marido, assim como muitos de sua geração, nunca estudaram. Nos primeiros anos do trabalho da construção civil, as coisas melhoraram. Construíram essa casa, mandaram as crianças para a escola e compraram um pedaço de terra. Mas desde a morte repentina de Muneshwar, no Catar, também sem muita explicação à família, tudo está desaparecendo. Depois da morte do meu marido, não temos mais renda. Eu vendi um pedaço de terra que compramos. Estamos sobrevivendo disso, mas o dinheiro está acabando. Ela, como quase todos no Nepal, não recebe nenhum tipo de compensação pela morte dos seus entes queridos na obra. Tanto no governo do Catar quanto a FIFA afirmam que desde que as primeiras denúncias de maus tratos aos operários estrangeiros nas obras da Copa surgiram, importantes reformas foram feitas na legislação trabalhista. De acordo com os organizadores do Mundial, a fiscalização aumentou e a qualidade de alojamento e respeito pelas horas trabalhadas tem sido observadas. Observadas, tá? Eles estão observando. Estão de olho, hein? Ó, a gente tá olhando, hein? Apesar disso, o governo do Nepal viu os números oficiais de operários mortos no Catar quebrar recordes históricos. Entre julho de 2021 e junho desse ano, 296 nepaleses morreram trabalhando na sede da Copa. Gente, não é impressionante como os países do centro do capitalismo se preocupam com os direitos humanos? Não, cara. Não, violação de direitos humanos, hein? Os caras estão assim... Não, eu consigo perdoar os Estados Unidos e a Europa. Eu consigo perdoar morte no trabalho e trabalho análogo à escravidão. Mas aí, sabe onde cruza a linha pra mim? Autodeterminação dos povos. Aí não. Aí você passou do meu limite. Onde já se viu um povo se autodeterminar? Isso é totalitarismo. Agora, escravização? Não. Aí a gente tá observando. Aí a gente tá de olho. Eu garanto pra vocês que a gente está vendo o que está acontecendo. Então, assim... A Copa no Catar desvelou a hipocrisia de países como os Estados Unidos em clamarem serem defensores de direitos humanos. O Catar é um país que tem denúncias de trabalho análogo à escravidão há décadas, gente. Há décadas. E foi o que eu falei pra vocês. Só essa demografia aqui do Catar já é sintomática. Isso aqui é bizarro. É bizarro. E a partir do momento que eles falaram que estavam observando... Eles bateram recordes históricos de morte no trabalho. E é o que não tá falando aí na matéria. As pessoas morrem de calor, gente. De terem horas de trabalho extenuantes e morrerem no calor do deserto. Porque, novamente, o Catar é um deserto. Ah, vocês viram a galera morrendo lá, Europa e Estados Unidos? Vimos sim.
A gente viu. Não, a gente tá ciente. Sim, os oásis modernos no deserto não é fruto de rico, não. Quem que faz trabalho? Os barões do petróleo, eles fazem o quê? Eles moram em petróleo? Eles comem petróleo? Não. Esses oásis no deserto, as cidades como Riad, na Arábia Saudita, Dubai, nos Emirados Árabes, ou mesmo Abu Dhabi, Doha, no Catar, foram feitos com muita exploração de mão de obra. Muita exploração. Quem trabalha, quem gera riqueza é a mão de obra, é o trabalho. Não é o rico, não é o barão do petróleo, tá?